Hello, hello, meu povo, bom dia. Dia chuvoso, uma chuvinha sem vergonha em São Paulo. E hoje eu queria ter feito o vídeo sentadinha no meu sofá novo, na minha sala nova, mas a vida tá muito corrida, não tive tempo. Final de semana foi festa das crianças, então eu não consegui gravar. Hoje estamos em finalização de marcenaria lá do apartamento do Ipiranga. E aí eu vou respondendo as perguntinhas que vocês me fizeram sobre a minha obra durante o meu vlog do dia, pode ser assim? Então vamos de perguntas e respostas sinceronas durante o meu dia, tá bom? Vamos lá. Tô aqui, vamos lá as perguntas, gente. Uma das perguntas acho que uma das que mais me perguntaram foi do que eu me arrependi. Eu tive alguns arrependimentos, acredite se quiser. Ai, gente, que cenário lindo pra gravar isso aqui, gente. É minha cozinha diferente. Bom, primeiro de todos, acho que foi o que eu mais me arrependi, foi ter feito a dedetização do apartamento depois da obra, durante a limpeza pós-obra. O apartamento é muito antigo e tinha já uma questão de traça, de cupim, então eu deveria ter feito antes da obra começar. Por quê? Porque depois do apartamento pronto, pintadinho e limpo, eles vieram, fizeram e o que aconteceu? A química da dedetização manchou minha pintura. Então tem alguns pedaços pela casa que a tinta tá manchada, escorrida, então a gente vai ter que refazer, vai ter que dar retoque de tinta em alguns lugares. Isso é um arrependimento número 1. Arrependimento número 2, não ter trocado as portas. Quando a gente mudou, aparentemente as portas estavam ok. E aí no andar da obra, a gente foi vendo que tinha algumas que estavam enterradas e assim a gente tirou para pintar, né? Por conta do tempo, a gente quis manter e eu falei assim, vou envelopar? Não vai dar tempo de envelopar, vamos pintar. E pintamos. Só que como a porta ficou muito tempo fora do batente, quando foi instalar de novo, várias estão emperrando. Então agora a gente vai ter que trocar as portas. Basicamente, os meus arrependimentos foram em questão do tempo da obra, né? A gente iniciou com uma ideia de um prazo comum de obra, a gente ia executar em 90 dias. E o apartamento que a gente morava foi vendido e a gente de repente tinha um prazo de 40 dias para sair. Então a gente atropelou muitos processos e com isso não tem como dar certo, né? Então quando a gente atropela alguns processos, com certeza a gente corre alguns riscos, a gente correu esses riscos e alguns deram certo, outros não. Então, mas como eu já estou morando, são coisas que dá para ir fazendo sem muito desespero, né? Mas teve arrependimento, sim. Outra pergunta interessante que me fizeram foi se a gente conseguiu manter o budget, né? O planejamento financeiro inicial. Claro que não, viu, gente? Quando a gente tem tempo, né? O prazo alterado, algumas coisas também alteram, então altera custo. Quando a gente comprou o apartamento, como os moradores ainda moravam no apartamento, os antigos proprietários ainda estavam morando, a gente não conseguiu futucar o imóvel para ver algumas coisas. Então, quando a gente mudou, a gente viu que a gente precisava trocar toda a elétrica. E a elétrica é um dos itens muito caros de obra, né? Estavam todos com fio rígido, com aquelas passagens de cabos minúsculas, né? Então a gente teve que fazer essa alteração inteira de elétrica no apartamento e isso onerou com certeza aí uns 20 e poucos mil a mais do que a gente estava esperando. De custo a mais, que mais? Eu acho que foi isso que a gente acabou passando. De resto, estava tudo dentro do planejado, entre aspas, porque o projeto original era para uma obra de 3 meses. Então, quando a gente descobriu que tínhamos 40 dias, então eu mexi no projeto, dei uma enxugada em algumas coisas e com isso a gente conseguiu manter a nova perspectiva de custo. Vamos mudar de cenário, gente, essa coisinha tá um escândalo, né?
Outra coisa que me perguntaram é se eu indico os meus fornecedores. Sim, sem dúvida. Um deles, inclusive, é o que está fazendo aqui. Um deles não, os dois principais estão aqui no apartamento da minha cliente. É a marcenaria da Portalier e as pedras da Casa do Mármore. Inclusive, eles que fazem boa parte dos meus projetos. Indico sem problema nenhum. Questão de mão de obra, por conta do prazo, o prazo normal, novamente, eu acabei meio que fazendo a empreita, né? Então eu peguei a mão de obra e eu e meu esposo, a gente foi gerenciando. Indico isso? Não indico isso, mas as equipes que nos atendem normalmente já estavam com a agenda cheia e não conseguiriam fazer o milagre de executar minha obra em 40 dias. Então a gente, com a indicação deles, muitas coisas de indicação da nossa equipe, por exemplo, o azulejista Joel, inclusive eu posso colocar até o contato do Joel aqui, ele é excelente. O Joel fez nossos revestimentos. O Joaldo fez a parte de elétrica, que também fez muito bem feito. Pintura, né? Mas acho que também por conta da mancha, né? Então depois que ficar pronta aí eu indico. Mas é isso. Que mais? Tretas. Vocês me pediram tretas. Já ouviram? Tretas, muitas tretas. Tiveram treta entre mim e meu esposo só, né? Por exemplo, a minha bancada dos banheiros, no meu projeto eu tinha especificado uma curva de 35, né? E aí ele julgou pequena, achou que ia ficar pequena, comprou de 45. Vou colocar até a imagem dela aqui pra vocês irem vendo. Gente, ficou tão grande, que eu perdi espaço de bancada, obviamente. O pessoal da marmoraria teve que dar uma raspadinha no fundo da cuba pra conseguir colocar a torneira. Enfim, né? Aquelas coisas, ai, você não me faz participativo, você decide tudo? Então, decida isso, meu querido, você decidiu enfim. Mas no final deu tudo certo, a gente convive bem com as cubas gigantes, afinal de contas eu falo que a gente tem várias banheiras em casa, inclusive nas bancadas. Bora pra mais uma, acho que eu consigo responder mais duas. Me perguntaram aqui o que eu priorizei, se foi os revestimentos ou os móveis. Gente, pelo prazo que a gente, no final das contas, a gente teve, móvel a gente vê depois, concorda? Dá pra viver sem móvel, mas não dá pra viver sem revestimento. Então, a gente priorizou a compra dos revestimentos. O que estava em pronta entrega, obviamente. E de qualidade com bom custo. Então foi isso. Então, se você for ver, a gente de revestimento mesmo, a gente escolheu pouca coisa, foi mais piso e os do banheiro. Os banheiros antes já tinha revestimento somente dentro dos box e o restante era pintado, então a gente manteve isso. Então não revestimos todos os banheiros, só no meu banheiro que eu passei atrás, né, em frente ao espelho para colocar os aquecedores, ali eu revesti, mas mantive o mesmo revestimento do box. E a outra pergunta foi se é mais difícil projetar para mim do que para cliente. Sem dúvida nenhuma, é muito mais difícil projetar para mim. Com cliente, eu sei conduzir, né, de forma que eu compreenda o estilo do cliente, o que ele precisa, as necessidades. Comigo, eu tenho uma gama gigantesca de referências que eu amo, né? E eu adoraria colocar na minha casa. E além disso, eu tenho um marido que também tem os seus gostos e preferências. Então, gente, sério, eu devo ter tido umas 15 revisões de projeto. E quando a gente realmente bateu o martelo, teve que mexer de novo por conta do prazo. Então eu tive que mexer em projeto pra, enfim, né, reduzir escopo e ganhar prazo, sem perder qualidade. Então a gente teve aí 16 revisões, muito difícil. Agora, finalizando o vídeo, gente, já tô sem voz, porque hoje estava marcenaria na obra, pessoal de fechamento de vidro, eletricista e uma poeirada sem fim.
A arquiteta pra lá, a arquiteta pra cá. Camila, tira dúvida daqui, Camila, tira dúvida de lá. Mas, finalizando o vídeo, é isso. Se a gente tivesse cumprido o prazo normal de uma obra, com certeza eu estaria muito mais satisfeita. Mas a gente faz o que dá, não é mesmo? Eu precisava mudar e graças a Deus eu trabalho com isso. E eu consigo resolver, dar os meus jumps e resolver os meus BOs. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. E quem sabe eu tô pensando em fazer o quê? Vai ter tour de algum ambiente novo, será? Tá pra chegar meus tapetes e as poltronas. Será que a sala fica pronta finalmente até o próximo vídeo? Vamos ver.